Olá, tudo bem? Começamos mais um episódio de Contando História com Gabriel Carrara. E hoje, o episódio de hoje é dicas de financiamento imobiliário. Então, nada melhor do que a gente trazer dois especialistas aqui no mercado. Temos a Maria Cecília, que é mineira, 26 anos, há 4 anos morando em Joinville, né? Atua no mercado de crédito, de financiamento, principalmente com banco privado, né? Lá na Prime Assessoria. E o nosso amigo André, né? O André é formado em Direito, 20 anos de experiência no mercado imobiliário, no mercado bancário, né? Adora fazer treinamento, tem pós-graduação tem MBA em Gestão Empresarial, é proprietário lá da Santa Cruz, né? Correspondente da Caixa. Pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, Gabriel. Satisfação estar aqui, poder compartilhar conhecimento, que é o que a gente gosta de fazer também. E estar contigo sempre é uma grande satisfação e conversar com o público também. Tudo bem, Maria Cecília? Tudo bem, bom dia André, tudo certo? Dia. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. É muito bom a gente poder ter esses momentos de conversar um pouquinho, trocar ideias, experiências, né? E falar de um assunto que está tão pertinente aí no mercado agora. Me conta um pouco, Maria Cecília, como é que você veio parar aqui em Joinville? Lá de Minas, né? Veio parar aqui em Joinville. Sim, na verdade a Prime, né, a Prime Assessoria, ela tem a matriz dela na minha cidade natal. Então, é uma cidade que se chama Ituiutaba, fica no Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, que eu acredito que vocês conheçam. O pessoal fala, né, Uberlândia, Uberaba, é ali naquela regiãozinha. E daí, há 4 anos atrás, eu recebi o convite do sócio fundador da Prime para vir fazer parte dessa expansão do Sul. Então, a Prime ela já tinha várias unidades em outros estados, né? Nós somos bem consolidados ali na região sudeste, onde tinha a matriz, e em Santa Catarina nós não tínhamos muitas unidades. Aí, 4 anos atrás, nós viemos para cá, e hoje a gente já tem várias cidades aqui também. Inclusive, eu sou proprietária de uma das unidades que fica em Lages, ali na Serra Catarinense. E aí, eu vim a trabalho, realmente, então nós já temos 4 anos aqui atuando, né, em Joinville. A empresa em si, nós temos 9 anos de mercado. E a gente começou e hoje faz, né, os processos todos pelos bancos privados. Então, trabalho com o Bradesco, Itaú, Santander, o Banco Inter. A gente tem carteira, produtos na nossa prateleira também de consórcios, outras fintechs também relacionadas a crédito em garantia de imóvel, mas é somente essa parte. Coisa boa. André, o que te fez abrir um correspondente bancário da Caixa? Né? Eu sei que você teve uma experiência ali em banco, né? E o que te fez mergulhar? Conta um pouquinho dessa história aí para chegar na Santa Cruz. É um longo caminho, mas um caminho maravilhoso, né? Então, 2019 foi um processo de mudança. Trabalhei em banco privado durante 18 anos, então todo o conhecimento de banco que eu tinha, joguei dentro da própria empresa, né? Então, essa ideia de atender o cliente com um diferencial, trazer ele para próximo de nós, o corretor, o parceiro também. Então, em 2019, iniciamos a Santa Cruz, na minha saída do banco, de outra instituição financeira, e a Santa Cruz começou, né, lá no final do ano, logo depois veio a questão da pandemia, e o mercado imobiliário crescendo junto, então acompanhamos esse crescimento, apesar, né, de alguns setores serem atingidos em razão à Covid, mas o mercado imobiliário ele teve um crescimento nesse período, as pessoas querendo mudar de casa. Então, a Santa Cruz é uma empresa que foi criada com base sólida, nós temos princípios, né? Eu e a Andréia, minha esposa, nós trabalhamos com valores, e o DNA está dentro do time também. Então, tem 4 profissionais atuando junto conosco, que trabalham nesse mesmo DNA, ou seja, transparência, clareza para o cliente, atender com o máximo de qualidade o cliente, importa a faixa de ganho, de renda, todos eles são importantes. E a Caixa tem um diferencial em relação à parte de financiamento imobiliário, que é o banco que mais opera, né? Então, acaba, de alguma forma, atendendo em algumas linhas de crédito, Minha Casa Minha Vida, Procotista, SBPE, e aí nós estamos aí para auxiliar e atender a realizações de algumas famílias, né? E o mercado, você falou de Covid, né? Eu falo para mim que foi um dos melhores anos para mim do mercado imobiliário, foi na época do Covid, né? Porque aconteceu exatamente isso, né? O pessoal às vezes começou a trabalhar em home office, ele começou a entender a necessidade dele ter um espaço maior
e começou aquela troca, aquele pessoal que falava assim, puta, eu não sei o dia de amanhã, vou comprar o imóvel dos meus sonhos, né? E para nós, o mercado imobiliário, ele foi muito aquecido na época do Covid, né? Muito, muito, muito mesmo. E aí vivemos um 2024 também muito bom para o mercado, né? E agora nós temos 2025 aí pela frente, né? Com novos desafios, né? Quando a gente fala de taxa e tudo, mas eu falo que o mercado, ele ainda está bom. E quando eu provoco isso nas pessoas, eu faço muita comparação com aluguel, né? Quando a pessoa vem me falar sobre taxa de juros, eu falo, pois é, e você vai ficar morando de aluguel? Você acha que quanto de juros você está pagando nesse aluguel que só aumenta, né? Sim. Então, a oportunidade de comprar um negócio sempre é boa, em qualquer momento, né? Não existe oscilação. Eu sei que a Caixa, ela mudou um pouco o foco dos produtos dela, né? Então, ela tinha o foco em certos produtos, né? E eu acho que ela deu uma mudada agora nesse final de ano, né? Foi isso, mais ou menos? Com o aumento da taxa Selic, é inevitável, não só a Caixa, mas todos os bancos acabam tendo um freio maior, né? O índice de inadimplência aumenta um pouco mais, então o banco ele pensa na questão da liquidez da operação, de realmente ter algo que seja bom para a instituição e para o cliente. Teve algumas travas em relação à redução no SBPE, né, de 80% para 70% máximo a ser financiado. O Minha Casa Minha Vida novo não, porque é um programa do governo federal, aonde é para incentivar as pessoas a adquirirem a sua primeira moradia, e a construção civil gira em torno disso, então gera emprego, gera renda, né? E também o Procotista vem nesse mesmo formato parecido com Minha Casa Minha Vida. Então, eu posso dizer que, apesar das mudanças, apesar de a questão de fundo bancário, muitas vezes, o mercado ele está oxigenado, ele está girando. E no período de desafio, aquele que se destaca é aquele que se reinventa, principalmente no meio imobiliário. Sim. A gente percebe não só nós como correspondente, mas aquele corretor que se destaca é aquele que se reinventa também de alguma forma. Que nem você falou a questão do aluguel, né? Então, assim, existe uma realidade, principalmente em Joinville. O secretário de planejamento da cidade passou que em 30 anos Joinville vai crescer de 70% a 80% a população. Sim. Então, essas pessoas que estão vindo para Joinville precisam de moradia, ou de aluguel, ou comprar sua moradia própria. Eu tive uma experiência também em relação a isso, quando eu cheguei para quando eu mudei para cá, né? É muito diferente essa realidade de até mesmo locação e imóveis disponíveis. O pessoal pensa que às vezes é papo de corretor ou papo de quem está no mercado imobiliário, mas o mercado aqui realmente é muito, muito aquecido. Não tem imóvel para aluguel. E fazendo um gancho no que tu disse ali sobre a questão da pandemia, sabe? Quando a gente começou aqui, foi bem no finalzinho da pandemia, assim, eu lembro que me mudei ainda de máscara e parece que é um mundo antigo, né? Mas foi ali. E o que acontece? O porquê que a gente teve esse boom do mercado imobiliário na pandemia? Além de todos os motivos que você falou, até mesmo a empresa, antes da pandemia, a Prime tinha 40 unidades. Depois da pandemia, a gente saltou para quase 100 unidades. Nossa. Porque o mercado realmente aqueceu. Mas o poder aquisitivo do pessoal foi lá em cima. Eu fui pesquisar para puxar, para me lembrar certinho. De agosto de 2020 a março de 2021, a Selic estava em 2%. As taxas de juros estavam metade do que estavam agora. Então, quanto mais em conta os juros, o poder aquisitivo da galera vai lá em cima. Então, por isso que nós tivemos esse boom exponencial. E em relação à questão de taxas, né? Se a gente para pensar hoje a evolução da Selic e a taxa efetiva que nós estamos trabalhando no financiamento. Nós estamos aí chegando com taxas de 11,5%, 11,90%, quase 2% ali no teto da SFH. E ainda assim, aqui em Joinville, se você buscar profundamente, o que eu falo para os clientes é que o imóvel dificilmente não vai valorizar mais de 15% anual aqui. Então, se a gente pegar o comparativo do que está sendo pago de juros do financiamento, e claro, né, estou falando aqui do SBPE, digamos, na Caixa, no isolado para os bancos privados, e a gente tem taxas até muitas vezes menores do que isso, então ainda assim é vantajoso. E até mesmo essa semana eu tive uma situação parecida, que o pessoal às vezes bate lá no escritório perguntando se a gente tem locação de alguns imóveis e tudo mais, e aí a gente explica, né, que nós fazemos essa parte dessa tratativa de financiamento, e daí o rapaz perguntou para mim, e quanto seria uma parcela de uns 280 mil de financiamento?
Eu falei pra ele, olha, hoje vai ser em torno de 3.200 por aí, se a gente falar na tabela saque e tudo mais. Daí ele falou, é o preço que eu vou pagar no aluguel. Daí eu falei, mas é exatamente isso. Muitas pessoas chegam, às vezes, com a intenção de alugar e acaba que a gente consegue mostrar, né, ou ela mesma procurar saber, verifica que realmente equipara com a parcela do financiamento. Você sabe que quando eu vim a Joinville, eu fiz o mesmo cálculo. Isso já há alguns bons anos atrás, eu fiz esse cálculo. Eu comecei a procurar locação. Primeira dificuldade de achar, porque em Joinville se aluga muito bem, né? Quer dizer, você tem muita procura. E aí eu comecei a fazer o cálculo, eu falei, eu vou financiar o imóvel para mim morar. Vou pagar mais barato, né? Ou paga parecido, mas quer dizer, mas aí o imóvel é meu. E foi o que eu fiz, né? Não podia na época, né? Montei ali o financiamento, conseguimos aprovar o financiamento e comprei meu imóvel. Então, é esse cálculo que as pessoas às vezes não fazem, né? Às vezes a pessoa fica vivendo naquele aluguel 10 anos, 20 anos e ela não entende a possibilidade que ela tem para comprar um imóvel. Sim. Né? Esse que eu acho que... Uma das coisas, eu estava conversando com os corretores essa semana, eu sempre ajudei o cliente a fazer a trajetória dele do financiamento, né? Porque quando o cliente às vezes chega com a gente, ele está cru para fazer financiamento. E o corretor, às vezes, ele é muito imediatista, né? Ele está preocupado em só fazer a venda ali do momento. Ele não entende que às vezes você tem que fazer uma construção, né? O cara às vezes não vai ter os 20%, não vai ter os 10%, os 30% que ele tem que dar de entrada, mas você pode ajudar ele a construir essa trajetória, a construir ele a ter um relacionamento com o banco, porque as pessoas não entendem que eles têm que ter um relacionamento com o banco, né? Para o banco dar a contrapartida. Então, eu como já tive experiência de ser correspondente bancário, eu faço esse trabalho com o pessoal. Eu falo, cara, principalmente banco privado, ele é muito forte com isso daí, né? Você faz um relacionamento com ele, né? Tem alguns bancos aí que eu já sei, eu falo, cara, dependendo da renda, eu falo, pode fazer que daqui a 3 meses vai, dentro do seu fluxo que você tem de recebimento, você vai ter valor liberado, né? Então, eu vejo às vezes a dificuldade das pessoas do mercado em ter essa consciência. Então, é por isso que eu acho um papel importante do correspondente, né? Eu brinco que eu aprendi com o mercado americano, né? O mercado americano, quando o cliente chega, ele fala o seguinte, primeiro vamos ver o seu potencial de financiamento. Sim. Né? Então, eu ensino meus corretores a fazer isso. Antes de começar, eu falo, vai lá, fala com o pessoal da Prime, fala com o pessoal da Santa Cruz, vê qual que é o potencial do cara. Aí nós vamos buscar um imóvel para ele. Porque não adianta a gente fazer um exercício antes, que nós vamos gastar sola de sapato de graça. Que na verdade hoje a aquisição com financiamento está o quê? Uns 90% da demanda de vendas. Sim, então é muito importante entender, né? Entender o produto. E uma coisa que a gente fez quando a gente chegou para atuar foi exatamente isso. Foi estar perto de vocês, corretores imobiliários, para que vocês também tenham a noção do que os bancos podem somar. Porque o universo do banco privado tem uma plataforma que possibilita N coisas, assim como a Caixa também tem. Então, quando você tem, pelo menos, a consciência desses insights, quando o cliente pergunta, porque normalmente o cliente vai primeiro neles para depois vir em nós, justamente porque se encanta com o imóvel, ouviu algum anúncio e quer entender o potencial e vocês não direcionam, é importante também a gente ter essa comunicação, né? Daí eu sempre falo que para nós é muito importante nutrir os corretores, nutrir as imobiliárias, estar pertinho de vocês para a gente conversar a mesma língua, porque às vezes o conhecimento pode gerar uma venda ou pode inibir uma venda. Tem pessoas que não têm noção de que elas podem adquirir, e tornando esse conhecimento mais palpável, mais disseminado, a gente consegue movimentar mais. E foi o que aconteceu desde quando a gente chegou no mercado. Esse atendimento, essa consultoria, que eu considero que até a nossa empresa Santa Cruz, consultoria financeira, é um diferencial, porque quando você presta uma consultoria, você não olha o cliente somente pelaquela forma única, né? Você entende a realidade dele. Às vezes esse cliente, né? Semana passada eu atendi um jovem de 21 anos, que ele quer casar, né, cedo, casar mais novo, mas ele quer ter uma moradia. Então não tem entrada. Eu falei, olha, o caminho é imóvel na planta, né? Vamos canalizar para imóvel na planta, porque você quer casar daqui 2 anos, então é projetar a entrada, é entender o cliente, né? Porque o cliente, ele vem para nós de uma forma, com uma necessidade, com um sonho, com um desejo. Porém, ele não consegue colocar essas pecinhas nos devidos lugares, muitas vezes.
Então, como essa experiência que nós temos de construir junto com o cliente, e eu entendo que o papel do corretor também é esse papel, Sim. de construir junto com o cliente. Até por isso que nós acabamos intensificando muita questão de treinamento com os corretores, porque eu sempre falo assim, o especialista em financiamento somos nós, né? Pode deixar que essa parte a gente cuida. Porém, você tem que ter uma noção básica para poder construir isso junto com o seu cliente. Né? Eu quero que você seja potencializado para vender mais. Então, esse atendimento de consultoria é muito mais amplo do que emitir pedido, do que tirar pedido, que é algo que já está no passado, né? Sim. Então, hoje, o cliente ele quer ser atendido como uma consultoria financeira e de imóvel. É que antes de trabalhar com isso, eu não fazia ideia de como funcionava. E eu penso muito nesse cliente inicial, nesse mesmo formato, sabe? Ele está vindo conversar conosco porque ele precisa de um caminho, ele precisa de informações, ele precisa saber o que é possível e o que não é possível. Então, buscar esse atendimento personalizado, né? A Prime chama Prime Assessoria Imobiliária também, justamente combinando ali com o que você está falando, e essa parte dos treinamentos, que é a gente até fez, né, Gabriel? Lembra? Sim. Bem, faz quanto tempo isso? Já faz um bom tempo. Eu não gosto de contar tempo para trás, faz um bom tempo. Acho que foi assim que a gente chegou, foi 2021. 2022, acredito eu, no comecinho do ano. Acho que foi isso mesmo. E é legal também essa construção, sabe? De quando eu comecei a atender, conheci um corretor lá em 2022 e hoje a gente tá trilhando um caminho junto assim no mercado, é bem legal. E passar isso pra pessoa, né? Pro comprador, pro cliente final. Que daí ele tem algumas inseguranças, incertezas, ou precisa mesmo dessa confiança que nós temos que estar apto para passar, né? Você sabe que a minha experiência no mercado financeiro imobiliário, eu falo que eu aprendi na prática, né? Quer dizer, primeiro eu como comprador, como investidor, né? Eu lembro que quando eu comprei o meu imóvel aqui em Joinville, o correspondente eu fiz o processo pela Caixa, e o correspondente da Caixa falou assim, não tem como você comprar, né? Por quê? Porque eu vim para cá assim... E essa frase te marca até hoje, né? Marca, só que eu já tinha experiência de comprar imóvel, né? Já tinha experiência financeira, né? Eu ainda não trabalho com corretagem, mas eu já tinha comprado imóvel. Por quê? Porque eu não era registrado. Eu vim para cá buscando oportunidade, né? Daí a pessoa falou, não tem, você não tem registro profissional, não tem como você ter. Eu sou bem cru ainda ali como correspondente, daí eu falei, não, eu monto para você o processo. Eu só preciso que você ponha o processo lá, deixa que eu montei. Eu montei, porque eu era empresário, né? Eu tinha empresa, então eu tinha meu imposto de renda, né? Eu sabia o quanto que eu tinha de imposto de renda, já sabia o quanto que eu poderia financiar, né? Então eu literalmente montei o processo. Falei, pode apresentar assim para o gerente que vai passar. E aí quando o pessoal falou, eu não acredito. Falei, não, eu acredito, eu já fiz esses processos e funciona, né? Sim. Comprei na época imóvel usado, dando 10% de entrada, e não era comum na época. Sim. Consegui pegar a linha. Então muita gente entender, tem às vezes que o cliente às vezes fala para mim, mas a entrada é 30%, mas ele não entende que às vezes você pode diluir esse valor da entrada, ele não é um valor bruto, né? Principalmente quando a gente fala de lançamento, né? Lançamento ele não é um valor bruto, esses 30% às vezes vai diluir em 3 anos, 2 anos, né? Você cria os balões, quer dizer, então não ele não vai ter que tirar 30% e dar naquela hora, né? É uma construção, assim, até falar sobre esses 10%, já aproveitando para falar um pouco ali dos produtos, né, para a gente trazer isso para a galera também. Hoje, no portfólio dos bancos privados, o Itaú trabalha com uma entrada de até 10%, precificado e filtrado a gente chama de LTV, né, o máximo de financiamento do cliente, de acordo com o CPF. O Bradesco também tem, em regra, 80%, 20% de entrada, mas em exceção, alguns clientes que já têm mais relacionamento com o banco também libera 90%. O Itaú é um banco que dependendo do perfil do cliente, que eu já sei da negociação, que eu já sei da renda dele, eu falo, faça relacionamento com o Itaú. O Itaú, faça porque ele vai te liberar. Ele tem uma inteligência que realmente filtra o poder aquisitivo daquele cliente de acordo com a movimentação dele no mercado. E hoje está tudo muito bem vinculado, assim, né? Até se você olhar ali pelo Banco Central, no próprio registrado que tu consegue usar, não sei se você já chegou a dar uma olhada no registrado, é bem legal, assim, tu baixa o registrado, aparece toda a sua vida, tudo que você faz, tudo que você paga por mês, quantas contas você tem, quanto cartão de crédito tem, e os bancos têm acesso a isso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vai botar lá, Gabriel, e vai aparecer a tua porcentagem e vai te aprovar diretamente pelo sistema, porque ele já conhece a sua movimentação. O que é esse site? É registrado?
.com.gov. Pelo Bacen, você vai lá em cima e coloca o teu CPF, faz um cadastro primeiro, e aí você vai entrar no registrato. Eu tô pensando porque eu lembro que eu entrei uma vez, agora eu não lembro se era isso daí. Ele é uma tabelinha assim, né? Ele tem umas colunas, e aí quando a gente vai em relatório é SCR, né? Relatório é SCR. Isso. Ali você tira, 6 meses. E nesse lugar você consegue ver quais as contas que você tem para pagar, quais estão em prejuízo, quais foram liquidadas e quais estão a vencer. Então, às vezes, a gente vai muito passar esse retorno para vocês, né? Falando sobre rating, sobre o score interno do cliente. Sim. E se ele tem alguma dívida em prejuízo ou uma liquidação que foi renegociada com o banco, por exemplo, devia 10 mil de algum cartão. Fui lá e negociei por 5. Beleza, eu não tenho Serasa, SPC no meu nome nesse momento, mas os 5% gerou prejuízo. Aí lá no registrado a gente consegue ver. Então, por vezes, a gente está tentando trabalhar o cliente, não aprova de forma alguma, e o cliente fala para nós, mas eu não tenho nada no meu nome, a minha renda está validada, o que pode ser? Aí a gente pede para ele tirar esse relatório lá ali no registrado, porque só você consegue acessar pelo seu login. É bem confidencial, assim, é pelo login do Gov mesmo, sabe? E aí você consegue tirar ali. E aí a gente vê o que é. Já tive casos de cliente que viu o que era o prejuízo, buscou para se resolver, a gente fez um trabalho e depois de alguns meses aprovou. Nesses casos, tem que realmente trabalhar o cliente. Não vai ser tão fácil aprovar assim de pronto imediato. Aí dependendo do banco, por exemplo, o Banco do Brasil é um banco que eu falo que ele é sentimental. Se o cara fez uma renegociação, esquece a... Todos são. Não, mas o banco... Não, mas eu posso te falar, eu já tive experiência com cliente em outros bancos, a Caixa, Banco Itaú, que o cara teve dívida, ele renegociou, mas ele voltou a conseguir financiar. Cara, o Banco do Brasil... Não consegue. Ele não libera... política do banco. Ele não libera cheque especial, ele não libera cartão de crédito, nunca mais pro cara. É que não libera. Né? Hoje o relacionamento, ele tá muito assim valorizado para aprovação do crédito. Dependendo do que você fez ali com o banco, isso vai impactar na sua aprovação. Daí uma dúvida muito comum que o pessoal pergunta, eu tenho um restritivo interno com o Bradesco, significa que nenhum banco vai me aprovar? Depende. Se caiu pro teu Bacen, pode ser que nenhum banco aprove. Agora, se foi algo bem peculiar interno ali do banco, pode ser que outros bancos aprovem. Então, eu já tive clientes que, por exemplo, não aprovou comigo em nenhum banco, mas aprovou na Caixa ou aprovou no Banco do Brasil. E também ao contrário, às vezes tem um cliente que só não vai aprovar na Caixa, e aí a pessoa vem para mim e fala, eu queria fazer o financiamento pela Caixa, mas não aprova ali. Aí a gente consegue mostrar a possibilidade que tem nos outros bancos. Então é muito importante hoje fazer, realmente verificar em todos, né? Ver o que vai mais enquadrar para a pessoa. Isso é um negócio que poucos falam, né? E o pessoal entra no conto de advogado ou de negociador, de querer, né? Faz o parcelamento lá com o banco e não entende que isso pode dar um prejuízo. Eu acho que falta esclarecimento para a pessoa que a vida financeira dele pode ser prejudicada por conta de uma renegociação. Aquelas propagandas do negocie já me dá até um arrepio. Eu penso assim, quem negociar. Na verdade, o sistema de banco, ele tem o Sisbacen, que é um sistema que ele utiliza para visualizar o que ele tem de crédito em todos os bancos, né? Que o Bacen, o registrado, também traz junto, né? E também ele traz a questão de comportamento financeiro. Então, assim, não é o fato de eu pagar somente uma parcela, mas é o fato de eu pagar a parcela em dia. Nossa, isso é o muito comportamento financeiro. Então, assim, o banco, ele quer operar? Quer. Mas para cliente que não vai incomodar ele. Cliente que não vai gerar gastos com o departamento de recuperação de crédito. Cliente que não vai gerar gastos com o escritório de advocacia. A ideia é refazer com que esse crédito seja selecionado para clientes que não tragam inadimplência ou tragam atraso no pagamento de parcela. Então, quando a gente fala assim, pague suas contas em dia, tenha uma saúde financeira a ponto de você não deixar pagando parcela do cartão de crédito no rotativo, isso é comportamento financeiro. Porque nós sabemos que o rotativo do cartão é um dos mais altos. Então, se a pessoa está pagando juros do cartão de crédito, é porque ela está no período meio quase se afogando. E o banco não vai operar com essa pessoa. Então, tudo isso é indicado no Sisbacen. E aí, o sistema, né, inteligente, ele vai rastreando isso. Antigamente era feito isso manualmente, né? Um gerente avaliava. Hoje, o sistema é tudo eletrônico. Então, é necessário compreender isso e fazer com que esse cliente tenha o rate bancário dele qualificado, que ele possa usar crédito sim, mas com consciência, com equilíbrio, para que lá na frente ele possa utilizar o financiamento imobiliário. Eu tive uma situação que eu acho muito pertinente falar,
bem nisso que você está falando, e muito bem pontuado. Eu tive uma cliente que ela era profissional liberal, se não me engano, ela era dentista. E daí ela, assim, uma renda comprovada, sem restrição, tudo ok, não tinha contraído nenhum outro, tipo, ela não estava tomada de crédito com outras aquisições, e ela não aprovava, e assim, não aprovava de forma alguma em banco nenhum, e ela, pra mim, Maria, nós precisamos verificar o que está acontecendo. E aí eu fui atrás, porque ela pediu, e eu falei assim, realmente não faz sentido. A gente foi verificar, ela tinha uma conta corrente no Bradesco, e era as contas que estava débito em conta, programava, por exemplo, dia 10 e ela botava o dinheiro dia 11. Então, ela estava pagando tudo, só que um dia depois, 2 dias depois. E isso fez com que o rating dela desqualificasse totalmente para aprovação. Então, até se você paga as contas com 1 dia, 2 dias de antecedência, isso vai ter impacto em como o banco está te vendo. E não só isso, né? Eu lembro que eu tive um cliente que ele comprava tudo à vista. Era um não tinha histórico. Não tinha histórico. Não tem histórico de crédito. Não tinha histórico de crédito. E aí uma vez a gente precisou fazer uma compra grande para ele, e aí ele ia ter que fazer financiamento, e aí não tinha aprovação porque ele não tinha histórico. E ele o banco não enxerga ele, né? Não enxerga, ele não movimentava muito pouco banco, ele tinha comércio, então ele usava muito dinheiro, não tinha histórico. Daí a história você fala pro cara, não, é o seguinte, você vai ter que fazer boleto. É difícil você pôr na cabeça do cara, ó, você vai ter que fazer movimentação bancária. Pega um cartão de crédito, começa a usar o cartão de crédito. Débito automático. Começa a pagar, quer dizer, que daí vai liberar. Né? Então, não é só o cara que às vezes é o mau pagador, mas às vezes o bom pagador que não tem boleto não serve para nada. E mais do que nunca, trazendo até para momentos atuais, a questão da renda também é um dos pontos importantes, né? O comportamento financeiro eu considero que é o mais importante de todos. As pessoas não dão tanta ciência a isso, mas ele é um dos principais. E a renda vem em seguida. Então, assim, eu posso pagar o banco considera até 30% que você ganha ter de comprometimento financeiro em banco, né? Então, até uma dica que a gente dá agora também é a questão do imposto de renda, né? Que logo está vindo aí em início de março. As pessoas ficarem antenadas com relação a isso, procurar o seu contador, ter uma consultoria de um correspondente até para direcionar dessa forma que ele faça com que a renda dele informal se torne renda formal da forma correta, porque realmente ele ganha, porque lá na frente isso também vai ajudar na questão do item renda, né? Que é o segundo ponto. Na verdade, eu vejo que comportamento financeiro é o primeiro ponto, né? Ter relacionamento com uma instituição financeira, principalmente aquela que você deseja realizar o financiamento imobiliário, isso já vai ganhando estrelinhas, vamos dizer assim, né? Já vai facilitando o caminho. E segundo ponto é ter capacidade financeira, ou seja, ter renda compatível àquilo que você quer pagar, né? Eu sempre falo que quem paga imposto tem crédito. A regra é essa, né? O cara que paga imposto, ele vai ter crédito, porque daí as pessoas entendem que aquele dinheiro existe, né? Hoje, o que o banco está pedindo de comprovação de renda? O que ele aceita? Na verdade, Gabriel, quase que nem paga imposto muitas vezes. Sim. Porque às vezes o que é distribuição de lucros. Então o empresário, se ele for bem assessorado por um contador... Pessoa física não vai pagar, né? Se ele for bem assessorado por um contador, isso eu falo que é muito importante, porque tem contador que fala assim, vamos fazer assim que tá bom. Eu falei, não tem que fazer o que é o correto, porque ele tem lá 500 mil de distribuição de lucros e não joga no imposto de renda dele de pessoa física. Sim. Então esse cliente ele pode ter uma aprovação de crédito significativa. Então, ter esse acompanhamento correto de um contador, na pessoa jurídica, na pessoa física, e traduzir a realidade dele, ele não vai pagar nem imposto na pessoa física se ele tiver distribuição de lucros muitas vezes. Então, e mesmo assim, aquele que paga imposto, o autônomo, profissional liberal, ou o MEI também, que pode jogar uma classificação de renda tributável, colocar na balança, às vezes, considerando aquilo ali, é interessante, né? Pelo fato de ter uma aprovação de crédito que vai permitir ter um imóvel no Minha Casa Minha Vida, ou no SBPE mesmo. Então é bem interessante isso também. Sim. Essa questão da comprovação de renda, ela é o nosso calcanhar, assim, né? Às vezes a gente precisa realmente trabalhar. E o que acontece, o que eu percebo, é que o pessoal ele só se importa com isso quando realmente eles vão buscar o crédito.
mas aí às vezes já perdeu o prazo da declaração, a gente não consegue converter. Então, trazendo assim para o campo, né, do que os bancos aceitam, hoje nós temos bancos que aceitam apenas movimentação bancária, nos bancos privados sim, o Santander aceita, o Banco Inter também aceita apenas movimentação, mas até essa movimentação, por vezes, a gente tem que instruir bem certinho como que é, porque o pessoal não tem esse conhecimento, e tudo bem. Por exemplo, tem que ser entendido que pessoa jurídica é uma pessoa e pessoa física é outra pessoa. Se você está comprando na pessoa física, você pode ter uma movimentação de vários reais por mês, assim, bem, digamos, avantajada ali na pessoa jurídica, mas se não tiver na pessoa física, a gente não consegue validar. Então, aceita a movimentação? Sim, mas da pessoa física. E como que é essa movimentação para ter sentido? Ela precisa ter entrada externas. O que é entrada externas? Outra pessoa mandando para tua pessoa física, porque equipara o que você ganha mensalmente. Então, eu, como empresária, como autônoma também, como eu faço? Eu tenho uma conta pessoa jurídica, onde eu recebo todas as minhas entradas, todos os meus comissionamentos, e dessa conta jurídica eu mando para uma pessoa física. Então, a minha movimentação bancária pessoa física, ela tem todas as entradas mês daquilo que eu ganho na pessoa jurídica. Eu consigo pegar minha movimentação pessoa física e validar a minha renda, por exemplo, no Santander. Sim, é possível. Mas também tem a questão tributária, né? Não adianta eu só ficar movimentando e não validar isso para a Receita. Isso pode me trazer outros problemas que daí a gente não está falando só da facilidade da aprovação do crédito. E também, através dessa movimentação, facilita até mesmo para o meu contador validar tudo que eu estou tendo de entrada. Então, é bom ter essa orientação. E quando o pessoal, às vezes, vem e conversa conosco de forma antecipada para se projetar, para se programar, para o imóvel que ele está querendo comprar, ou para ele começar a fazer esse acompanhamento, essa assessoria conosco, eu explico tudo isso, assim, em relação ao que o banco aceita, né? Então, os privados, imposto de renda e recibo, todos os bancos sempre vão aceitar. Por banco privado, nós não temos limite em relação a rendas tributáveis e rendas não tributáveis. Ele aceita todos os valores que estão ali, não tem um limitador. O banco também aceita Prolabore ou Decor, que pode ser no caso de empresários, né? Movimentação bancária, pessoa física, sempre dos últimos 3 meses fechados. E a gente também consegue, muitas vezes, fazer composição de renda, né? O que pode facilitar ali, olhando 2 proponentes, né? Para chegar no valor máximo necessário. Isso é uma coisa que as pessoas não olham, né? Que às vezes a pessoa fala, né? Só 30% pode utilizar, só que ele está somando só o ganho dele, não está, de repente, do companheiro, da pessoa que vai compor a renda, né? Sim. Eu sempre fiz um cálculo burro, né? Eu falei, um casal aqui na nossa região, né, com média salarial, nós estamos falando aí em renda em torno de R$ 8.000, mais ou menos está dando hoje um casal. Sim. Então, eu falo para os corretores, então, você tem que pensar um produto, né, que caiba dentro dessa renda, que essa é uma renda que você tem um volume grande de pessoas, né? Sim. Que daí você consegue aí uma aprovação de um valor relativamente bom. E na Caixa, até R$ 8.000, nós enquadramos o Minha Casa Minha Vida. Né? Então, Minha Casa Minha Vida, ele tem esse papel social, principalmente, né? De colaborar para que tenha a sua moradia, e a partir dali, renda até R$ 8.000 do casal, do núcleo familiar, ele pode ser utilizado para a utilização do Minha Casa Minha Vida. Tem algumas regras específicas, né? Imóvel novo tem que ser rua pavimentada, padrão construtivo conforme exigido pelo Ministério das Cidades, o imóvel até 350 mil no faixa 3. Então tem umas regras bem específicas, mas eu entendo que atende um público significativo, né? Então, assim, praticamente aí 70% das operações de crédito que a gente faz hoje está traduzindo no Minha Casa Minha Vida, que realmente ele traz os juros a 7,66, um juros baixo, e consegue atender esse núcleo familiar que precisa dessa moradia, né? A Caixa tem outras linhas, tem o SBPE, como os bancos privados, mas o Minha Casa Minha Vida se torna um dos principais para ajudar nessa parte social, e 20% de entrada, né, também exige. Então, assim, tem alguns benefícios que agrega aí no Minha Casa Minha Vida. O que eu falo pro pessoal que me procura, né, perguntando, Maria, qual banco tá melhor hoje? Eu falo, depende muito do produto que o cliente quer. Quando é Minha Casa Minha Vida e a pessoa tá equiparada, realmente, tem que fazer com a Caixa que proporciona essa modalidade. Não tem como competir com Minha Casa Minha Vida justamente pelas razões sociais. Então, ela acaba sendo o melhor produto que tem hoje para a aquisição.
Daí, tirando Minha Casa Minha Vida indo pro SBPE, nós podemos dizer que tá tudo muito equiparado. Aí tem aquilo, né? Às vezes o Itaú é legal num ponto, mas ele amarra mais um pouquinho no outro. O Bradesco também. Então, quando vem um cliente, a gente sempre faz análise nos 3 bancos, justamente nos 3 bancos que eu falo assim, mais tradicionais que eu atuo, que é o Bradesco, Itaú e Santander, justamente para ele ter 3 opções para viabilizar. Tá muito equiparado o SBPE, né? A gente consegue trabalhar 9,92, parecido com os demais bancos, né? A gente trabalha hoje no formato poupança, que o formato poupança ela é 4,22 mais a poupança já está no teto máximo, então não tem como ultrapassar o que está ali, né? Então a gente hoje tem conduzido os clientes para esse caminho. Alguns clientes perguntam, mas tem risco de aumentar? Eu falei, não, tem só o reajuste da TR. Então assim, não tem risco de aumentar contratando com essa taxa de juros, né? Então a gente acaba trazendo esse caminho, né? Uma dúvida que eu também estou aprendendo na conversa bastante. Na poupança ali eles não atrelam a Selic? É só um spread máximo? Não, somente a poupança máxima, que é 6,17 mais o 4,22. Legal. Então acaba tendo essa tranquilidade, mas alguns clientes ainda acabam insistindo em questionar, não, mas é indexador poupança. Eu falei, não, já está no patamar máximo, né? Não tem como aumentar mais. Se a Selic chegar a 15,75, que é uma certa projeção do governo também, não vai aumentar, né? Então, é uma certa tranquilidade, né? Esperamos que os juros baixem, porque os juros baixos permite circulação maior de dinheiro, permite mais operação de financiamento, mas tem alguns pontos aí que se torna interessante. Até acompanhando algumas lives de uma influência dos correspondentes, ela fala o seguinte: o momento melhor de comprar imóvel é agora, no sentido do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, ou até mesmo no SBPE. Por quê? Você tem uma briga de preço, as pessoas querem vender imóvel, existe uma certa grande oferta na nossa cidade, porque existem oportunidades de imóvel, basta você saber negociar e basta também você buscar o melhor caminho de crédito. Então, juros de 7,66 com uma Selic hoje de 13,75, não vale a pena você descapitalizar. Se tiver dinheiro guardado, por favor, aplique ele e use o financiamento imobiliário como forma de solução. E eu vou te dizer eu vou dizer mais ainda por cima, não só para Minha Casa Minha Vida, porque a gente entende que o público de Joinville, nós estamos falando de clientes que estão comprando muito imóveis acima de 500 mil, e aí sobe um pouco esse patamar. Eu tenho clientes, perfil assim, investidores, que já fizeram 5 financiamentos comigo. E sim, a gente consegue fazer mais de um financiamento para a pessoa. Não existe essa premissa de tipo, eu só tenho um financiamento, não vou conseguir liberação de outro. A gente consegue, claro que vai olhar o potencial de aquisitivo da renda da pessoa, o potencial que ela está financiando, mas são clientes que têm, muitas vezes, o patrimônio total ali investido. Porque se você pega uma rentabilidade hoje na poupança mesmo, no CDI, que tem uns bancos que chega até 1,2, 1,3 de liquidez, e você dividir a taxa de juros anual efetiva para aquela mensal ali no mês, o que está rendendo, está pagando o que você pegou com o banco. Então, muitas vezes você está usando o dinheiro do banco para levantar patrimônio e trabalhar por você. Que na verdade ainda eu faço essas operações, e na verdade você soma com o valor de aluguel. Então você tem o dinheiro rendendo, que você já tem um ganho, e mais o valor de aluguel, porque, na verdade, é como se você tivesse o imóvel, é como se você tivesse o dinheiro rendendo. Então, você tem os juros do aluguel ali te pagando aquele dinheiro, e mais o dinheiro que você não teve que usar, que o banco te emprestou, você está com ele aplicado ganhando. Então, você está ganhando 2 vezes e chega a dobrar. Sim, é importante ter consciência na hora de fazer uma dívida, né? De fazer essa contratação. E é muito legal você entender o que você está contratando e usar isso a seu favor. Porque também é sempre que eu falo pro pessoal, às vezes 30% da renda do cliente, a gente olha ali aquela parcela. Eu mesmo sugiro pro cliente, você não prefere, às vezes, buscar um imóvel inicialmente menor, com uma parcela mais atrativa, para você conseguir ir amortizando, tendo liquidez mais rápida, diminuindo essa quantidade de juros e transformando isso em evolução patrimonial para você ir fazendo upgrades, né, daquele imóvel e tudo mais. Então, a gente olhar com sabedoria. E hoje também uma dica que eu dou pro pessoal que for fazer financiamento é buscar entender quais são as taxas que ele está pegando e principalmente a correção. Porque nós sabemos que crédito imobiliário hoje, se você jogar no Google, vai aparecer várias fintechs, vai aparecer fundos, vai aparecer muitas formas de você contratar. E é importante olhar
o que isso está atrelado, porque todo financiamento tem uma correção anual, e dependendo do indexador, isso pode trazer uma certa instabilidade na sua parcela. Então, nós, normalmente, tradicionalmente, o indexador é a ATR, né, que é a taxa referencial, a maioria dos bancos trabalha com isso, mas nós sabemos que cooperativas, e até mesmo um dos bancos que está na nossa carteira, que é o Inter, pode atrelar outros indexadores, como o IPCA ou como o CDC, e daí o cliente tem que entender qual que é essa taxa fixa, mais essa variação, e quanto que isso vai realmente resultar ali no final. E saber dosar esse risco, né? Então, assim, risco pode haver em toda operação de crédito, mas que você saiba até onde você pode chegar com esse risco, né? Sim. Então, saber onde que você está pisando, né? Até dando um adendo também, tem a questão que nós temos o consórcio também, né? O consórcio de imóveis tem falado muito na questão da alavancagem de patrimônio através do consórcio, formação de aposentadoria através do consórcio. Então, nós temos essa consultoria também do consórcio da Caixa, onde você tendo uma média aí de 40%, 42% do valor daquele imóvel que você deseja adquirir, como recurso para dar de lance, existe uma grande possibilidade de contemplação. Eu não vou dar certeza porque depende de assembleia por assembleia, né? Mas a gente pega a média dos últimos 6 meses e verifica a média de lance e está atingindo na casa dos 40%. Então, o consórcio, isso tem um formato com lance embutido, que a Caixa permite até 50% do que da própria carta você dá de lance, ou seja, não tira dinheiro daquele bolso, né? Então, é uma saída bem interessante para quem quer alavancar, para quem quer, eu quero comprar um imóvel por ano e quero formar patrimônio de aluguel. Então eu tenho 43 anos e quero com 53 ter 10 aluguéis para formar minha aposentadoria. Excelente, porque quem vai pagar essa parcela do consórcio vai ser o próprio inquilino, né? Então você vai, às vezes uma parcela que vai custar lá R$1.000, o aluguel vai estar 1.500, ou seja, ainda sobra uma gordurinha ainda. Então, é bem interessante a formação do consórcio. É para aquele cliente que não é imediatista, é um cliente que ele projeta, ele estuda e ele constrói isso. Então, assim, eu vi o imóvel e quero já, em 1 mês, no máximo, estar assinando o contrato. Não é o consórcio o caminho. O caminho do consórcio, ele é planejamento, ele é construção, mas eu acho muito interessante no formato de aluguel, porque daí quem paga essa parcela acaba sendo o próprio inquilino, né? Legal. Eu vejo muito assim, quando eu pego o investidor, ele gosta muito de comprar usar o financiamento pela Price do que pela SAC. E ele sempre gosta de fazer em 120 meses. Assunto polêmico. Esse assunto é polêmico. É essa provocativa que eu quero trazer para vocês. O quanto isso é verdade? Essa é a pergunta. Eu vou deixar o André responder primeiro para eu responder depois. Sempre a pergunta, qual que é mais vantagem, a SAC ou a Price? Eu falo a palavra depende. Depende por quê? Depende o que você vai fazer diante daquele cenário. Eu tenho projeção de que está em 6 anos, 7 anos de contrato. 5 anos. Talvez a Price seja mais sentido. Por quê? Matematicamente falando, a SAC é a mais vantajosa. Sim. Ok. Porém, existem alguns detalhes que o aluguel, quem vai pagar, quem acaba pagando essa parcela é o próprio inquilino. E também, se você consegue amortizar o financiamento, você baixa o valor principal, você não paga juros sobre amortizações extraordinárias. Então, o financiamento imobiliário é mais justo que o financiamento de carro, por exemplo, que você vai pagar uma fraçãozinha de juros. No financiamento imobiliário, você... eu tenho um financiamento de 400 mil, e 6 meses depois eu levantei o 400 mil, você vai pagar praticamente o valor de 400 mil. Você não vai pagar tantos juros aí em cima daquilo. Então, vale muito a pena. Então, a Price pode se tornar algo interessante? Pode. Em regra geral, a SAC é mais vantajosa, mas pode se tornar algo interessante sim, dependendo do cenário. Normalmente eu explico sobre a SAC e a Price, né? É uma situação engraçada esse negócio de SAC e Price, porque contar pra vocês, eu fiquei um dia inteiro sentado na mesa do escritório, fazendo conta e pegando planilha, imprimindo e usando simulador, porque eu falei, eu preciso achar uma forma de sintetizar isso para explicar para as pessoas, porque é uma dúvida muito recorrente. Então, assim, a gente tem um ponto importante inicialmente, porque dos bancos privados, o único que a gente consegue atuar com a tabela Price de uma forma que pode ser interessante para o cliente é o Bradesco, e mesmo assim ele pede uma parcela de 20%, então de 20% de comprometimento de renda. Então a gente está falando de uma renda superior para conseguir fechar ali na Price. Mas muitos clientes têm essa renda para fechar nos dois, e daí vem a pergunta, Maria, o que é mais interessante, a SAC ou a Price? Como a SAC é o sistema de amortização constante,
a liquidez dela é mais rápido. Se você pegar a saque e a Price e comparar 1 ano, 2 anos de financiamento, o que você vai estar devendo para o banco na saque vai ser bem menor do que o que você vai estar devendo para o banco na Price, pelo formato natural de amortização dela. Então, para mim, olhando, a saque ela sempre vai ter vantagem em cima da Price, quando a gente olha para a parte esqueleto mesmo das simulações e o quanto esse cliente vai pagar. Ah, Maria, mas ele pode liquidar em 2 anos, em 3 anos. Mas mesmo assim, o saldo devedor da Price vai estar maior do que o saldo devedor da saque. Então, logo você vai pagar mais juros na Price. Porém, quando ele fala depende do caso, eu também concordo. Porque quando o cliente senta para conversar comigo, eu sempre instruo ele a fechar na saque. Eu acredito que a liquidez é mais rápido, mesmo sendo perfil investidor, mesmo você ganhando o valor, às vezes, do aluguel um pouco menor do que a parcela, você vai ter uma visão geral mais vantajosa. Mas eu tive um caso específico de um empresário que ele estava financiando um valor agregado, por isso que deu diferença no valor de parcela também, só que da saque para Price a diferença era uns 4 mil de parcela. E ele falou para mim, Maria, eu entendo tudo que você está falando e concordo com você, mas para mim esses 4 mil eu compro em peça e eu tenho rentabilidade disso na minha loja a mais do que eu pago de juros. Perfeito. Então, perfeito. O caso dele tá ok. Daí o que eu falo pro pessoal, o meu papel é explicar para vocês como funciona. Dentro do caso concreto, dentro da realidade daquele cliente, ele vai optar. Mas se você me pergunta o que eu acho que vale a pena, eu hoje não financiaria na Price. Eu faria sempre pela saque. Porque a Price, a primeiro momento, a vantagem dela é uma parcela menor. A diferença de juros de uma para outra na somatória total é bem considerável. Sim. Eu já tive um caso de uma cliente, né, que ela estava se divorciando, e aí ela tinha uma renda boa, ela provava na saque, na Price, e financiava no mesmo percentual na época. Então ela falou assim, olha, André, o que tu acha de fazer na Price? Porque eu estou reconstruindo a minha vida, eu vou ter que mobiliar a casa, eu tenho escola do filho, me preocupo com o futuro, eu acho que eu vou fazer na Price. Falei, olha, fulana, faz na Price. E projeta que está em 5, 6 anos do teu contrato. Aí tu não vai sentir tanto assim essa despesa financeira como tu está fazendo em 30 anos, procura que está em 5, 6 anos. Ela, perfeito, é isso que eu vou fazer. Então assim, tem que entender a realidade da pessoa que ela está vivendo também. Sim. Né? E também esclarecer que realmente a saque é mais vantajosa, sim, mas para aquele momento de vida dela, a Price fazia mais sentido. Então que você possa amortizar e quitar mais cedo possível esse contrato. É importante entender como você amortizaria na saque e como você amortizaria na Price de uma forma que vai fazer sentido para você. Porque daí a gente também entende que uma amortização na Price, para fazer mais sentido, o cliente vai ter que amortizar em valores maiores. Isso. Essa vou te falar que é uma das grandes dúvidas que o pessoal faz isso daí, fica fazendo cálculo para ver o que é melhor. Você olhar eu, por via de regra, eu vou te dizer, eu por osmose, né? Quer dizer, por aprendizado, para mim a saque sempre é vantajosa, né? Eu falei pro cara, até hoje, a Price para mim, ela é bem pontual mesmo, alguém que queira a Price. Porque para mim a saque ela é muito vantajosa, né? A forma, até depois para você fazer uma amortização dela, ela é muito rápida, ela é muito, né? Praticamente você não vai pagar juros se você fizer a amortização total ali dela, ela é muito boa, né? Porque na verdade você vem com uma carga de juros, na verdade, no início, né? Por isso que ela é vantajosa, né? Diferente da Price que ela fica balanceando os dois, né? Então, na verdade, se você for amortizar, você vai estar pagando juros, né? Todo financiamento do país, empréstimo, é feito na Price, com exceção do financiamento imobiliário, né? Que tem a opção da saque. Então, é um formato que é interessante, talvez, para a instituição financeira, porque ela cobra juros mais no começo, né? No formato Minha Casa Minha Vida, ele acaba 99%, vamos dizer, é Price, porque ele acaba exigindo menos entrada. Então, às vezes, um financiamento de 300 mil, que a entrada é 20%, na Price vai exigir 60 mil, e na saque vai exigir 95 mil, 100 mil reais. E muitas vezes aquela família não tem condições de atingir o patamar do teto de 100 mil reais de entrada e sim de 60 mil. E nós esclarecemos o formato da Price para esse cliente, tenta amortizar o mais cedo possível, e ele acaba canalizando para a Price pela questão do item entrada. Mas realmente, esse cliente do SPPE, que já tiver condições de traduzir isso para saque, seria mais interessante. Sim. Porque ele vai ter um benefício ainda maior. Aproveitando que você está falando Minha Casa Minha Vida, a gente tem, eu acho que a história do crédito associativo, né? Eu queria que você explicasse um pouco, porque eu falo que tem corretor que não consegue entender o crédito associativo, né? Não consegue.
Eu trabalhei na MRV, né? Mas eu já trabalhava com venda de produto com Minha Casa Minha Vida, né? Então eu já tenho um conhecimento assim bom, relativamente bom, mas eu vejo que no mercado ainda os corretores de imóveis que não trabalham com esse produto, ele não consegue entender o crédito associativo. O crédito associativo, eu sou fã dele. Porque, assim, tem vários pontos positivos, né? E basta saber que o corretor precisa trazer isso e entender, né? Utilizar o formato associativo, saber utilizar o portal de empreendimentos, fazer o cálculo de evolução de obra. Nós damos esse treinamento também, tá? Sobre crédito associativo, né? Então, assim, porque realmente existe até imobiliárias que seguem um caminho do associativo e outras que não. Porque às vezes existe tanta dúvida e incerteza de como que constrói isso, porque no formato associativo você faz o financiamento dentro da planta, né? O imóvel não estando pronto. É um pouco mais desafiador a venda? Talvez sim, porque você está vendendo um projeto e está vendendo algo, um desenho, né? Porém, existem vários pontos de vantagem. Primeiro, você compra o imóvel no valor menor do que ele vai estar pronto depois. Então, assim, um imóvel de 280 mil, quando ele estiver pronto, vai custar 350. Olha, eu vou te falar para mim qual que é o principal ponto que eu gosto do crédito associativo, que é o que eu vendo para o cliente, é a segurança. Porque o crédito associativo, quando a gente fala principalmente de lançamento, cara, quem está correndo o risco é o banco. Isso mesmo. Porque, na verdade, ele já está assumindo a dívida daquilo ali. Assumindo a entrega da obra também. É diferente quando você compra um apartamento na planta e você vai fazer o financiamento só daqui a 2 anos, 3 anos. O risco é seu, né? O risco é muito grande, porque se a construtora nesse meio do caminho quebrar, você quebra junto com ela, literalmente é isso. Vai o teu dinheiro. Né? E o segundo item, né? Você está jogando um financiamento para daqui a 3 anos, onde a gente não sabe como é que vai estar o mercado e como você vai estar. Né? Esse produto é muito interessante, tanto que começou finalzinho de 2023, o Santander abriu crédito associativo, né? A gente fala financiamento na planta no Santander, o qual a gente opera também com algumas construtoras aqui na cidade, justamente viabilizando isso. E se você for parar para pensar, adquirir na planta vinculado ao financiamento já traz muito mais segurança para todo mundo do que você fazer diretamente fora, né? É claro que isso também a gente não pode generalizar. Eu concordo que tudo depende muito. É legal você ter todas as informações, mas o financiamento na planta, ele exige mais explicação. Até quando a gente está atendendo tanto o corretor, porque aqui nós dois atendemos, né? Os corretores e o comprador ali final. Ele exige mais cuidado na explicação para o comprador, para o corretor, mas é aquela questão, é um produto que ainda está sendo desenvolvido e eu acredito que as pessoas vão ter mais familiaridade com ele e ele vai acabar dando boom aí. Em Joinville já está, meu Deus, nesses últimos tempos eu fiz muitos processos em financiamento na planta de alguns empreendimentos. Porque o que o Gabriel falou da segurança tem sentido mesmo, né? No sentido que o banco ele vai fiscalizar a obra a cada mês, vai acompanhar a evolução da obra. Não existe o reajuste do CUB sobre esse valor financiado, então se o cliente falar assim, vai ter CUB, não vai sobre o valor financiado. Existe evolução de obra, que é o chamado seguro de obra, ou juros de obra também, que ele é gradativo na medida que a obra evolui. Sim. Então ele não vai pagar, se ele tem um saldo de 400 mil para pagar para a construtora, a obra está em 20%, que equivale a 80 mil, ele vai pagar juros mensal não sobre 400, mas sim sobre 80 mil reais. Isso é uma diferença de cálculo muito significativa. Né? Então tem vários pontos positivos. A questão do banco é acompanhar a obra, a responsabilidade do crédito está sobre o banco, ou seja, toda a carga de peso está mais sobre a instituição financeira. A construtora não é qualquer construtora que tem essa linha de crédito. Então, para ter essa linha de crédito, tem que ter força de faturamento, tem que ter histórico positivo. Então, tem vários pontos aí positivos. Você comprar um imóvel na planta, sem ser no formato associativo, na planta, financiamento da planta, você assume um grande risco. Se você comprar na planta, você assume um risco baixíssimo. Por quê? Se a construtora não der continuidade, o banco vai lá e substitui por outra construtora para dar sequência naquela obra. Sim. Então, você acaba não tendo essa penalização. Sim, e normalmente esses produtos, exatamente como ele falou, está sempre vinculado a uma construtora que já tem mais renome, mais histórico no mercado. E eu falo que eu gosto desses juros obra, né, ou a evolução, né, que eu falo que ele vai ensinando o cliente a pagar a mensalidade dele, né, porque ele vai evoluindo conforme a obra, que nem você explicou, né, então conforme vai evoluindo, vai aumentando o valor.
chegando próximo do valor que ele vai pagar mensalmente. Então, ele vai educando o cliente até a hora que ele vai pegar a chave, que ele vai entrar no imóvel e que realmente ele vai começar a pagar ali o valor do financiamento, né? Eu sou fã do crédito associativo, acho que deveria ser usado mais, não só para, às vezes, produto Minha Casa Minha Vida, né? Usar para outros produtos. Eu vi que o Bradesco fez, eu vi uma... É que financiamento na planta mesmo é específico de... A gente, não sei se funciona assim ali, mas no Santander como funciona? A gente tem que atingir uma capacidade vinculada ao empreendimento, Sim. né? Então tem que atingir uma capacidade do empreendimento e começa a fazer os financiamentos. 30% em média né? Normalmente... Não consigo te falar qual que é a porcentagem certa do empreendimento, mas tem que ter uma porcentagem já contratada para começar a liberar o financiamento. Agora, o Bradesco e o Itaú, eles fazem repasse, que é diferente de financiamento na planta. O repasse você comprou agora, o imóvel na planta com a construtora, e quando tiver 75% de obra liberada, como aí é normalmente vinculado ao banco que financiou a obra para a construtora. Então, se o Bradesco financiou uma obra para a construtora, aí chegou 75% da obra, ainda não saiu a BITS, não tem matrícula tem as matrículas individualizadas, mas não saiu a BITS, não terminou a documentação do empreendimento. Você consegue repassar com essa antecipação, porque o banco, como ele financiou a obra, ele faz esse consentimento e tem uma vantagem ali também, às vezes, de juros menores específico. Isso é um tipo de financiamento. Então, não vai ser agora, por exemplo, eu estou com uma obra que eu estou cadastrada para repasse no Bradesco, que a gente está fazendo todas as análises de crédito hoje, o cliente vai financiar possivelmente final de 2026, começo de 2027. Quer dizer, ele não precisa dar 100% da obra, ele consegue financiar um pouquinho antes, né, de finalizar. Isso, ele é um pouco antes, mas daí é um produto que chama repasse. Na planta, a partir do momento que foi liberada a cota mínima do empreendimento, você já vai assinar com o banco, já vai transferir a unidade para o teu nome e você já vai pagar aquilo. Então, o imóvel, por mais que ele esteja ali no chão, só começando as obras, ele já está no seu nome na matrícula dele. Aí, quando finalizar a obra, vai ser averbado na matrícula que a construção foi finalizada. Mas aí tem uma garantia maior. O repasse é no finalzinho. Daí, o repasse, eu creio que todos os bancos fazem essa operação. Porque daí vai depender de qual foi o banco financiador da obra, né? Sim. E no formato SBPE, a Caixa permite financiar 90%. Então, no Minha Casa Minha Vida é 80%, como regra geral, né? Igual para todos. E no SBPE permite financiar 90%. No associativo. No associativo. Legal. Tá? Então é um diferencial também, 10%. Às vezes a pessoa tem um fundo de garantia que já vai poder utilizar, às vezes nem dinheiro do bolso ela vai tirar, vamos dizer assim, né? Para poder adquirir esse imóvel também. E eu gosto de fazer essa provocativa porque a gente está vendo uma tendência de algumas construtoras a fazer financiamento próprio, né? Eu caminho muito por Santa Catarina e eu vejo esse movimento. E eu vejo com preocupação, né? Por quê? Porque, de novo, quando você tem uma instituição financeira envolvida, ninguém vai emprestar dinheiro, um banco privado não vai emprestar dinheiro para financiar uma obra se ele não sabe que tem garantia para o cara terminar a obra, né? Sim. Mesma coisa a Caixa não vai liberar para um banco que uma construtora que não tem liquidez. Quando você começa a ver construtoras fazendo financiamento próprio, é um risco, eu falo para o cliente, o risco é muito grande, que na verdade você está aportando dinheiro dentro de um cara que você não sabe o histórico, você não sabe o que está acontecendo, você está pagando, porque você vai pagar juros para ele também, porque não pensa que, né, ninguém é bonzinho, ninguém vai... Se o cara financiar para você sem juros, certeza que ele não vai entregar. Isso normalmente é atrelado com o CUB, né, quando é direto com a construtora. É o CUB. E é um risco, né? A gente vê alguns casos aí preocupantes. Então, é sempre o recado que eu falo pro pessoal, cara, compra com... Quer financiar? Financia com o banco, né? A garantia que você vai ter do produto, né? Só se o imóvel tá pronto, daí se quiser financiar, daí não tem problema, né? O imóvel tá ali, já tá solidez, né? Nesse caso, eu recomendaria, quando alguém me pergunta sobre isso, eu peço para entender sobre a construtora, para ele ter essa segurança, essa às vezes até juridicamente falando, esse respaldo com a construtora que ele está olhando. Tem algumas que a gente sabe que está no mercado há muito tempo e que daí traz mais tranquilidade para o pessoal, né? Mas até mesmo quando você fecha imóvel na planta com construtores, às vezes geminados e tudo mais, é importante ter essa assessoria, né? É importante entender o que você precisa fazer para o teu crédito, porque uma coisa é um cliente que aprovou hoje.
Uma coisa é um cliente para aprovar 2 anos. Não tem como a gente garantir. Normalmente, um cliente aprovado hoje, ele fica com o crédito válido, aqui comigo é entre 60 e 90 dias. Tem bancos que é 60, tem banco que é 90 dias. Após essa data, nós temos que refazer essa análise de crédito. E uma vez vencida, nada garante que tudo aquilo que foi aprovado inicialmente vai continuar sendo aprovado. Então, qual que é o comportamento que você tem que ter? O principal de todos é o comportamento financeiro, não deixar ter restritivos no seu nome, não também contrair outras dívidas, né? Porque isso pode impactar e limitar o seu crédito. Tentar manter O cara foi lá e comprou um carro, né? Olha, a gente já teve uma situação tão engraçada que daí o pessoal fala pra mim, Maria, tá aprovado, tá 100% aprovado. Eu já falei, gente, não fica me perguntando isso, porque assim, em regra tá 100% aprovado, mas se acontecer alguma coisa, o banco é detentor do crédito, a qualquer momento ele pode falar, você passou, ok, eu vou barrar. A gente teve uma situação dentro da empresa que um cliente no meio da contratação comprou um carro pelo cartão de crédito, o Bacen dele explodiu, o crédito negou, apareceu no sistema crédito negado, eu falei, que é isso? Daí a gente foi tentar entender. Aí ele falou, não, eu comprei realmente um carro no meu cartão de crédito, não lembro os valores assim exatos, mas não era um valor muito agregado. Eu falei, poxa, por que você não esperou o contrato ser emitido? Deixa assinar o contrato primeiro. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter, e pensando se você está comprando hoje para se comprometer com um crédito de financiamento daqui 2 anos, daqui 3 anos, tu tem que ter a consciência de fazer um acompanhamento ali. E eu já fiz isso também. Exemplo, o cara, na hora dele comprar, eu vendi muito tempo o lançamento, né? Então, na hora do cara comprar, na verdade, ele não conseguiria financiar. Mas como o projeto era 3 anos, o que a gente fez? A gente fez a construção para quando ele tivesse os 3 anos que ele fosse financiar, ele tivesse Então, eu fazia a trajetória do cara. Então, principalmente o pessoal que trabalha em indústria, é muito legal de fazer isso, né? Porque o cara recebe PPR, daí a gente junta férias, quer dizer, daí a gente vai montando uma construção com o cara, com fluxo, que quando chega ali na hora dele financiar, ele já vai ter renda, daí ele já sabe mais ou menos, o pessoal da indústria aqui na nossa região, ele já sabe mais ou menos quanto é que eles vão ganhar de aumento por ano, então daí a gente já faz esse fluxo, cara, daqui a 3 anos você vai ter um incremento de tantos % no seu salário, e aí a gente vai fechar a renda e vai dar certo. Olha, para muito cliente. E muito cliente que tinha passado por corretor, que falou, não tem, porque não aprova a sua renda. Daí eu falei, vocês estão olhando para agora, a história do olhar para agora, né? Sim. Falei, você tem que olhar para o cara daqui a 3 anos, para daqui a 2 anos, né? Aí, exemplo, o cara está fazendo uma faculdade, né? O cara vai se formar em engenheiro. Quer dizer, a renda desse cara vai aumentar daqui a 2 anos, né? Então, você pode correr o risco do cara fazer a compra, porque ele vai ter potencial lá para assinar. Porque é o mesmo risco do cara que está assinando agora, você não sabe o que vai ser. Ele está tudo aprovado. Mas o que vai acontecer a vida do cara daqui a 3 anos? É o mesmo risco, o cara pode perder o emprego, se separa, né? Se separar é o mais clássico de todos, né? A renda, tudo certo, beleza, se separou. Cara. Se separou, casou. Já aconteceu que nós fizemos análise de crédito, daí o sujeito foi lá 2 semanas depois casou. E aí o cadastro tem que ser refeito tudo de novo, né? Então, assim, porque não pode no cartório, né? Imagina, tá como solteiro, o banco também não iria assinar, e concordo. Então, a gente, na conversa que a gente tem com o cliente, a gente já passa alguns itens, né? Para que ele não modifique o comportamento financeiro dele, que não faça empréstimo, que evite fazer o financiamento do carro agora, espera assinar um contrato, e a renda dele se mantenha dali para cima, né? Não para baixo. Sim. Né? Então, são alguns pontos que a gente passa para evitar qualquer transtorno, né, lá na frente, né? Sim, e aí eu já tive exatamente como você está falando, às vezes eu atendo clientes hoje que não está aprovando em banco nenhum. A gente desiste desse cliente? Não, tem que ter nós fazemos acompanhamento para isso. Olha, você gostou das condições? Gostou? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tive um caso agora que eu estou acompanhando o cliente desde outubro, ele aprovou agora em janeiro. Mas o que eu fiz? A gente abriu conta num banco específico, ele começou a movimentar, eu fui acompanhando o rating dele mês a mês. Rating, acho interessante falar que é o medidor interno de cada banco para aquele perfil de cliente. Então, qual que é o meu rating no banco? Significa o quanto esse banco me avalia para me liberar produtos. E cada banco tem uma forma de viabilizar isso. Então, eu posso ter um rating muito bom no Bradesco e um rating muito ruim no Itaú. Isso é bem comum, inclusive. Não significa que você tem a mesma pontuação em cada banco. Vai depender de N fatores.
mas sabendo o que faz o rating ficar aceitável para o parâmetro de aprovação de renda, a gente consegue trabalhar com esse cliente. Então, estava com um cliente que ele tinha alguns comprometimentos, ele tinha liquidado uma dívida recente e por isso o rating dele não estava muito bom. A gente abriu conta, ele começou a movimentar, cadastrou conta em débito em conta, que isso também agrada muito o banco entende que você está com um compromisso mensal ali com ele, no sentido de produtos, e o rating foi melhorando e a gente conseguiu aprovar, mas era um cliente que comprou na planta com um construtor, já tinha pagado toda a entrada, então ele não tinha muita saída, ele precisava fazer um acompanhamento para liberação, e que bom que nesse caso o construtor foi compreensível de esperar, porque talvez se ele não fosse, o cliente ia ter um prejuízo ali. Eu sempre fiz muito esse trabalho, assim, eu trabalhei, depois que eu saí de lançamento, eu fui trabalhar com Minha Casa Minha Vida, né? E aí eu brinco que eu falava pro corretor, paga a conta de luz do cara, pelo amor de Deus. Né? Porque o Minha Casa Minha Vida, principalmente faixa 2, é conta de água, conta de luz, Sabe celular. Um restritivo muito comum? É que hoje nós fomos na verdade, nós não conseguimos, né, consultar restritivo dos clientes. O pessoal pensa que sim, mas a lei de proteção de dados nos impede bastante. Isso é uma questão que só o banco faz e muitas vezes o cliente tem que assinar autorizando o banco a puxar o histórico do cliente. Mas há um tempo atrás, quando isso ainda era permissivo nos nossos acessos, né, um dos restritivos muito comum, pessoal, é com a Avan. Olha só. Aqui, não sei se você já reparou nisso, mas... Faturinha pequena, né? Sim. E conta de energia também. Aí eu cansei de falar para o corretor, eu falei, você vai deixar de ganhar comissão por conta que você vai pagar uma conta de luz. Às vezes 100 pila, paga a conta, vai liberar o crédito do cara, vai liberar o score, você vai conseguir fechar a venda. É batata. Mas cara, o máximo que pode acontecer é não pagar, tá dentro. A comissão que você vai ter... Mas a pessoa está comprando uma casa e não vai pagar uma conta de luz? Não paga. Ou faixa 2, ou não paga. Meu Deus! Não paga. O cara fica com aquele débito e aí é o momento da venda. O que você faz? Cara, paga a conta, não tem problema, paga. Resolve o problema, é 100 pila, 200 pila, tá bom, a comissão depois ela bate. Se o cara depois, a maioria, vou te falar, a grande maioria depois paga. O cara paga, porque às vezes o cara já gastou o dinheiro do mês. Entendi. Você entendeu? São realidades diferentes. Né? Porque o cara já gastou o dinheiro do mês, porque o cara da faixa 2, ele, literalmente, ele tá pagando aluguel e ele tá correndo o risco de comprar um imóvel. Ele vai por conta da história do juros de obra, que ele sabe que ele vai ficar pagando o juros de obra, e aquele mês que libera a chave e ele tem que sair do aluguel para ir, é um mês de sufoco dele, porque na verdade ele paga 2 prestações ao mesmo tempo. Ele quase morre. Então, é o que eu sempre falo pro cara, vai fazendo um caixinha, né, para você ter um valor de aluguel reservado para essa transição. Eu acredito que nesse momento o mercado ele extrai o melhor de nós como profissional. E nós precisamos pensar no mercado assim. Exato. Nós temos que atender um cliente não pensando, na minha opinião, né? Eu não penso só em fechar o financiamento com ele, apesar de eu ser comissionada para aquilo. Eu penso no que ele vai ter de experiência e o que isso vai trazer para ele ao longo do tempo. Então eu tenho pessoas que pelas dicas me ligam para contar, Maria, encerrei o financiamento. Isso é tão legal de você ver que ela comprou, quitou e agora às vezes está apto para investir no segundo empreendimento. Então é interessante a gente entender a condição daquele cliente e direcionar. Eu trabalho com banco privado. O interesse do banco privado é de um porte ticket médio de imóveis acima de 350 mil. Essa é a maior margem dos bancos privados. Claro que a gente faz financiamento de toda forma, mas essa é a média. Quando eu atendo uma pessoa que, às vezes eu entendo que eu não tenho esse produto para ela, nós temos parcerias onde a gente linka esses clientes com Minha Casa Minha Vida, mas qual que é o intuito? Atender bem essa pessoa, explicar qual que é o processo. Por quê? É aquela questão, né? Uma pessoa que se sente bem atendida contigo, ela vai lembrar de você. Nem só pelas indicações que ela pode fazer, mas por você acompanhar. Então, tem clientes que é legal olhar para trás e pensar que desde quando eu comecei a atuar e atender aqui em Joinville, eu tenho um vínculo com essas pessoas, que não se desfaz. Então, é importante a gente olhar para isso como uma forma de como eu posso aprender e como eu posso tratar essa pessoa, que realmente é o objetivo do nosso trabalho. Senão, a gente vai ficar igual uma máquina aprovando, assinando contrato, aprovando, assinando contrato. Eu falo que prestador de serviço, né? Todos nós somos prestador de serviço. A gente vende solução. O nosso produto principal é solução. A gente vai trazer, o cliente está trazendo um problema, né? Então
Então, quer dizer, o problema é, ele quer fazer um financiamento, ele quer comprar um imóvel, né? Ele tem esse problema. E cabe a nós trazer a solução para ele, e a melhor solução. E eu falo que às vezes a solução é o não também, né? Tem corretor comigo que infarta na mesa. Mas eu já falei para cliente, cara, não faz agora. Não é o momento. Não é o momento dele. Não é o seu momento. Espera, né? Que depois você vai até poder fazer uma compra mais qualificada do que você está querendo espremer para comprar esse imóvel. Você não vai ter condição. Vamos esperar um prazo aqui de 6 meses. Vamos ajudar você a evoluir aqui. E aí você vai até conseguir comprar um imóvel que vai atender as suas necessidades. Sim. Então, é ter muito esse time, né? De você entender o cliente, né? E pensar no cliente, né? E trazer a solução para ele. Eu penso dessa forma, Gabriel. Solução e credibilidade. Na verdade, a gente vende os 2 itens, né? Perfeito. Aí o produto ele vem só para somar junto ali como uma saída, uma solução e a credibilidade. Porque quando você é honesto com esse cliente, ele não sai de perto de ti. Quando esse cliente se sente seguro, quantas vezes já teve caso, né? Que nós atendemos a cidade aí, muitos corretores. Esse cliente bem atendido, ele vai talvez fechar com outro corretor de imóveis, enfim, ele fala assim, não, eu quero fazer com a Santa Cruz. Sim. Porque eu fui atendido por eles, eu me senti seguro, porque gera essa segurança na compra, na aquisição. Então, o que nós vendemos, eu falo para o time, isso todo mundo carrega junto, é solução e credibilidade. Então, o que eu falo tem que fechar. As informações que eu passo tem que ser aquilo, para que esse cliente se sinta seguro no processo de compra, né? E aquilo que tu falou, às vezes o cliente, o não é necessário, né? Esse caso que eu falei desse jovem, eu falei, olha, não é o momento, ele não tinha entrada, eu falei, não é o momento de você comprar imóvel. Pronto, você não tem entrada, você vai ter que fazer uma projeção de guardar mensalmente, junto com uma construtora que tenha no formato associativo, e faça o financiamento lá na frente. Perfeito, ele já foi direcionado para isso. Então a gente traz a solução com base naquilo que a gente tem de conhecimento e traz credibilidade. Esse cliente não escapa jamais. Sim. Eu enxergo que o corretor tem que viver algo semelhante. Ele tem que baixar um pouco a adrenalina dele, né? Porque existe a questão da ansiedade de fechar negócio, e é normal isso, a gente entende o lado do corretor de imóveis, mas ele tem que pensar, esse cliente daqui a 1 ano, eu vou estar junto com ele, acompanhando ele, e ele vai fechar comigo. Sim, o financiamento eu vejo hoje como uma forma gentil, uma ferramenta de te fazer chegar no objetivo final. Ele não pode ser algo acima do que você tem no momento, no sentido de, porque o banco liberou, eu vou pegar tudo que o banco liberou. Então, eu, às vezes, vou até saltar o imóvel que eu queria. Tem que ser algo que vai te alegrar nesse momento e futuramente também. Porque é muito triste quando a pessoa, às vezes, se aperta um pouco e depois não consegue manter aquilo. Então, a frustração dessa pessoa é maior. É importante ter esse entendimento e explicar isso também para a pessoa que está ali. Porque nós sabemos que quando ele vem até nós, ele está confiando em nós. Então, o que a gente falar, muitas vezes, vai ser o que ele vai colocar como regra. Porque é uma pessoa que é leiga no assunto. E é exatamente isso. Eu sou leiga também em assuntos médicos. Quando eu vou no médico é para ele me instruir. E tá tudo certo. Então, pensar certinho. Muitas vezes, o pessoal... Teve até um caso engraçado que eu falei pro cliente, olha, no seu caso, eu acho melhor você dar mais entrada e financiar tanto, para não... Daí ele olhou para mim e falou, mas tu não ganha no financiamento? E eu falei, sim, eu ganho no financiamento, mas para mim é mais importante que você tenha uma boa experiência do que isso, do que apenas fechar um contrato, porque senão não faz sentido. O nosso tempo de atuação, quantos clientes a gente fez? Imagina se a gente só... Não funciona, não fica no mercado. O mercado, ele exclui esse tipo de profissional. Então, é importante ter essa consciência, repassar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. E uma coisa hoje é buscar vender informação. Eu busco vender informação. Quando a gente faz treinamento com os corretores, quando a gente capacita as pessoas que estão na ponta, que são vocês, porque as primeiras perguntas são vocês que respondem. Na maioria dos casos claro que tem cliente que vem até nós diretamente, tem, mas a maior demanda é para vocês. Então, como que isso pode agregar e efetivar a venda de vocês? Como que vocês podem ter parceiros? E para vocês, esse nosso relacionamento correspondente corretor é muito importante. A forma como a gente se comunica traz credibilidade para o comprador, traz calma para a negociação, porque uma negociação, quem está de fora, muitas vezes pode pensar que é muito fácil ser corretor de imóvel. Não é fácil. Eu acompanho de perto. Às vezes a gente atende junto para fechar uma negociação.
São duas partes querendo coisas opostas, e aí a gente está falando de um terceiro que é o banco, que também intermedia no negócio e que, por vezes, infelizmente, o banco não atua da forma que nós gostaríamos que atuasse, porque o banco é banco. Então, é pensar num conjunto, sabe? Ter essa linha de ponta funciona muito. Eu falo para um corretor que inicialmente faz um processo comigo, que o primeiro a gente se conhece, a gente vai se entrelaçando. Então, Gabriel, como que aconteceu isso no processo? Estou te ligando primeiro para a gente falar junto para o cliente, porque o cliente está olhando o imóvel com você, está confiando em mim no financiamento. Nós precisamos nos comunicar de uma forma coesa com esse cliente, em união. E aí as coisas vão fluindo. Então, acho que esse foi um diferencial também do nosso trabalho, já colocando esse adentro desde quando a empresa chegou aqui em Joinville e nós começamos a atuar, justamente ter esse relacionamento próximo com o corretor. E é interessante que o André também tem essa mesma visão, e funciona, porque... Eu vou te falar que, assim, eu, de novo, tive a experiência de ter o correspondente bancário, e já trabalho no mercado imobiliário há muito tempo, e o que eu não gostava do correspondente era a frieza, né? Era mais ou menos o que a gente tinha no banco, né? O gerente, ele tá olhando o papel, às vezes nem olhava para você. E eu sempre tinha o entendimento que, cara, o correspondente era o cara mais humanizado, né? E são poucos os correspondentes que fazem o trabalho que vocês fazem, né? Esse trabalho de treinamento humanizado, de escutar o corretor, escutar o cliente e buscar uma solução dentro daquele caminho, né? Então, não chamei à toa vocês aqui, né? Eu chamei porque eu entendi que são duas pessoas que trabalham, o foco da empresa de vocês, trabalham no foco que eu acredito, né? Que é trazer uma solução melhor para o cliente, é saber dizer não, que eu acho que é muito importante, né? A gente, na nossa vida profissional, a gente tem que saber dizer não, porque o dizer não te traz muito cliente. Muita gente não entende isso, né? Eu tenho muitos clientes meus que eu falei não para eles, eles trouxeram um monte de outros clientes, porque eles falaram, pode ir lá pro Gabriel, porque ele não está trabalhando... É honesto. Ele tá sendo honesto, ele não está trabalhando pelo dinheiro, ele está trabalhando com um bom negócio, né? Óbvio que eu gosto de dinheiro, mas eu sempre falo, a negociação para mim só é sadia quando todo mundo ganha. Se eu sair de uma negociação, entender que uma negociação tem alguém sangrando, né, que tem alguém sofrendo, eu acho que não é válido a negociação. A negociação tem que ser sadia, o comprador tem que estar feliz, o vendedor tem que estar feliz, o corretor tem que estar feliz, e o correspondente, quando ele entra dentro do processo, ele tem que estar feliz, né? Todo mundo tem que caminhar junto, porque eu sempre falo para o cliente, né, você não está comprando celular, você não está comprando um carro, você está comprando um imóvel, né? É uma coisa que às vezes você vai ficar 20 anos pagando, 30 anos pagando, então não é uma brincadeira, né, que você... enjoei, né? Hoje a gente tem muito isso, enjoei e não quero mais fazer. Não é um comprometimento muito sério, né? O pessoal fala assim, por que às vezes o banco não aprovou? Porque você tem que entender que o banco ele não está pensando no hoje, ele está pensando em você daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e daqui a 30 anos. Sim. Então, se ele entender que o seu comportamento de hoje pode ser que daqui a 10 anos você não pague, ele não vai te aprovar. Então, sim, é por isso que é importante você ter o relacionamento com o banco. É o que eu canso de falar para o cliente. Cara, você quer comprar um imóvel, comece a ter relacionamento com o banco. Com qualquer banco, eu sempre falo. Óbvio, dê preferência por um banco que faça financiamento imobiliário, né? Então, hoje a gente tem muito banco digital, né? Hoje, dos bancos digital, acho que é só o Inter que faz financiamento subbancário, né? Fora isso, você não tem, então assim, eu tenho conta em outro banco digital, né? Cara, pega um outro banco que trabalhe com financiamento e tenha relacionamento com ele, né? Porque vai te facilitar numa aprovação de crédito futuro, né? Sim. Porque tem banco digital que ele não faz, então fica mais difícil, né? Você fazer a comprovação, não é... Até você comprova a renda, mas assim, você poderia ter um benefício se você estivesse trabalhando em outro banco, que no por relacionamento, no relacionamento, que às vezes você não vai ter. E essa diferença, às vezes, você não fecha o negócio por conta dessa diferença, né? O banco digital, ele vem com um formato dos últimos 10 anos aí, né? De alguma forma, realmente, é uma realidade hoje, né? O celular tá tudo na palma da mão. Mas o ser humano, eu sempre falo assim, quando envolve imóvel, principalmente, o ser humano, ele fecha negócio com o ser humano. Então, talvez você vá comprar até uma bicicleta pelo Shopee, lá, pelo uma Magazine Luiza, vai comprar outro objeto, ou um tecido de casa, mas um imóvel envolve sentimento, envolve
sentimento de proteção da família. Então, é algo muito maior. Então, assim, por isso que ser humano, né, nós correspondentes estamos ali, e o nosso time também, porque ser humano fecha negócio com ser humano. E quando envolve valor maior, não só monetário, mas envolve valor de sentimento, essa perspectiva de estar olhando nos olhos do outro e podendo sentir segurança, exige mais ainda. Então, entendo que aquele corretor, aquele correspondente que tiver essa vertente de trazer humanização, trazer humano fechando com humano, né, negócio, vai conseguir canalizar para bons negócios também. Né? Sim, é bem isso. Perfeito, turma. Vamos finalizando. Agradecer vocês. Maria Cecília quer falar suas palavras finais aí, de considerações. Sim, eu quero agradecer o bate-papo, é bem legal, assim, na verdade, eu gosto muito de estar conversando, sabe, assim, gosto de estar junto com as pessoas, entendendo do mercado, ouvindo, saindo um pouco do casulo do escritório, mas vendo coisas diversas, então, é muito legal aprender, é muito legal ver opiniões diferentes de pessoas que estão no mercado, que já têm essa caminhada e pode agregar, né, no que nós somos. Eu quero dizer que nós estamos passando momentos, de certa forma, desafiadores quando a gente olha para a projeção e correção dos juros que nós estamos tendo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha também para a projeção do mercado imobiliário e da cidade em todo e como a cidade está se portando, não existe isso de que agora não está legal de comprar imóvel, porque está muito oxigenado, como o André falou, a gente está tendo muitas operações, a valorização dos imóveis, ela está acontecendo exponencialmente também, e eu nunca vi uma pessoa que comprou imóvel e teve um prejuízo em relação a isso. A não ser que ele foi muito, muito mal instruído ou pegou algo que realmente ele não tinha toda a concepção daquilo que ele estava comprando, mas são raros os casos. E eu quero dar uma dica também para todo mundo, porque nós não sabemos como que os bancos vão se portar ao decorrer desse ano. A gente tem uma expectativa, uma projeção, mas nós não temos certeza. Então eu falo para os meus clientes, para os meus corretores, para os parceiros, para os amigos, para todo mundo. Gente, está com crédito aprovado hoje? Está dentro das suas condições? Vamos aproveitar, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, mas é claro, eu me mantenho muito otimista, eu acredito que nós já passamos por alguns... O mercado oscila, né? A gente tem uma gangorra aqui nesse mercado, ele oscila, então faz parte do game mesmo, a gente tem que jogar como isso acontece, mas também me colocar, né, à disposição para todos aqueles que queiram entender, ou se ficou com alguma dúvida em relação do que a gente comentou, ou queira saber mais sobre o que nós viemos abordar aqui, eles podem entrar em contato comigo, a gente deixa ali na descrição, né, os contatos certinho, para a gente estar conversando, é sempre muito legal conhecer pessoas novas, é sempre muito importante trazer isso, e também falar que eu faço treinamentos com corretores, com equipes, para falar sobre os produtos específicos e daí da forma como achar melhor. Maria quer um dia aprender só sobre FGTS, nós estamos aqui para aprender só sobre FGTS, quer entender qual que é a documentação necessária para cada tipo de banco, como que é o processo em cada tipo de banco, quero me guarnecer dessas informações para os meus clientes. Nós estamos aqui, para os compradores também. A gente atende aqui em Joinville na Max Colim, então também tem um escritório ali preparado para receber vocês. Nós também temos uma equipe para atender. E é isso, assim, agradecer o convite, agradecer também ali o André, muito legal a gente trocar essas ideias, né? Agrega muito, a gente precisa ter noção do que o mercado tem para oferecer e ao mesmo tempo como que a gente pode unir forças para atender esses clientes. E que bom que nós tivemos esse momento. Muito obrigado. André? Muito bom, agradeço, Gabriel, parceiro, amigo, né? A gente se conhece há 4, 5 anos aí, pelo menos, né, Gabriel? E é uma amizade muito sincera. Agradecer o privilégio de estar aqui. Maria Cecília também acompanha a Prime, trabalho sério também, né? A gente vê que trabalha de uma forma muito parecida conosco também. E a Santa Cruz está lá no Iririú, né? Nossa base é lá, mas a gente tem de toda a cidade, toda a região. Temos lá o time, são 4 profissionais qualificadas que estão buscando sempre atender bem os nossos clientes. Convite também para os corretores, os clientes acessar no Instagram, @SantaCruzCaixaAqui. A gente sempre está postando vídeos, instruções, novidades, dicas. Foi feito 3 lives agora recente, tem lá gravado. Então, assim, para que você, corretor, possa potencializar.
esses treinamentos, a gente também oferece treinamentos, né, não tem custo nenhum para os corretores, porque quanto mais ele fortalecido estiver, mais fechando negócio, mais a gente fica feliz. Ele lembra de nós e de alguma forma traz negócio para nós também. Então, é uma parceria, um ajudando o outro, né? E é isso mesmo, né? O mercado está oxigenado, né? E vivemos momentos de desafios, como a Maria Cecília falou, mas em momento de... Eu gosto de acompanhar o Geraldo Rufino, que é um cara bacana, super para frente, positivo, e ele fala assim, no momento de crise, aquele que se destaca é aquele que se reinventa. Então, se você puxa, tá isso, juros altos, tal, não. Olha o teu horizonte e veja aquilo que você tem de oportunidade. Enxergue inúmeras oportunidades e vai agarrando elas. Porque só a sua rede de network, de amizade, já é algo, é uma ferramenta gigantesca que você tem na mão, né, corretor de imóveis. Então, assim, alguns corretores que eu acompanho, alguns que vendem bastante, eu falo assim, o que você faz? Uma delas eu perguntei, André, eu tenho network, eu tenho relacionamento, eu me mantenho atualizado. Então, assim, se mantenha atualizado, vista a camisa de corretor de imóveis, você tem um papel fundamental na vida de muitas famílias e saiba que a Santa Cruz está do teu lado para ajudar no que você precisar também. Perfeito. Então tá bom, pessoal. Se vocês ficaram até aqui, peço que compartilhem, que curtam o canal e contamos com vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!